Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à aula de sistemas complexos. Essa aula hoje, ela tem uma motivação muito particular, que a gente vai falar sobre métodos ágeis. Eu sei que alguns de vocês já fizeram métodos ágeis, e qual que é a ideia de métodos ágeis? De alguma forma, foi a disciplina de métodos ágeis que motivou o aparecimento dessa outra disciplina. Porque em métodos ágeis, as pessoas tinham que desenvolver software no ambiente real, só que elas viam uma parte muito particular do desenvolvimento de softwares. Por exemplo, tinha gente que via muito mais a parte web, só o front-end, ou pessoas que viam muito o back-end. E a ideia é que a gente falou assim, nossa, será que não falta uma base para a pessoa que vai fazer métodos ágeis, para que ela tenha uma visão geral do que tem que ser feita? E aí surgiu essa disciplina. E a minha ideia é hoje falar um pouco sobre métodos ágeis. Eu peguei uma apresentação minha que eu costumo dar em métodos ágeis, eu canibalizei ela para motivar quem ainda não fez a disciplina a fazer. E para deixar com que quem já fez a disciplina não ache tão chata a apresentação. Então vamos lá, começar com um pequeno histórico. Acho que é bem importante saber que a gente começou a dar métodos ágeis em 2001 e nós somos pioneiros no mundo. A gente começou, o outro país que começou junto com a gente, que eu sei que é Portugal, mas pouca gente começou a dar métodos ágeis assim na veia como nós. Como vocês sabem, o métodos ágeis foi uma coisa que não veio da universidade, mas veio da indústria. E a universidade abraçou isso e começou a, de alguma forma, levar isso também para frente. E por que a gente começou com isso? Porque nós vimos que era uma forma natural de ensinar. Era o que parecia natural. Por que a gente não faz isso desde o começo? Por exemplo, por que a gente não começa a ensinar a programação com testes automatizados? E a gente começou a fazer isso nos cursos básicos do pessoal dos sistemas, a gente ensina testes automatizados logo no começo. Por quê? Se a pessoa já se acostuma a fazer testes automatizados, no futuro fica muito mais simples. E o que acontece? O grande lance de métodos ágeis é que programação hoje não é mais uma atividade solitária. Antigamente, aquele cara que sentava e passava a madrugada, chegava com um código pronto, era muito comum. Hoje não. Primeiro, o código é mais complexo, sistemas complexos, e demora mais tempo para ser desenvolvido. E além disso, software dificilmente consegue ser feito por uma pessoa. Geralmente, softwares grandes são tão grandes que é impossível para uma única pessoa conhecer o software inteiro. Então, as pessoas conhecem parte do software. E, além disso, como o software pode durar algum tempo, 10, 20, 30 anos, as pessoas têm que manter o software, e geralmente não são as mesmas. Então, tudo isso quer dizer que o código tem que ir além de uma pessoa. O código tem que viver. E programar, desenvolver software, para mim, é uma atividade cooperativa. E a melhor analogia que eu vejo para isso é o alpinismo. Por quê? No alpinismo de montanhas, onde as pessoas têm que fazer uma coisa de risco, é o grupo. Não adianta falar assim, vamos lá, deixa esse grupo para trás. Não, o grupo inteiro tem que ir. Se alguém no grupo não conseguir ir, nós temos que ajudá-lo ou então desistir do objetivo. Tá? Por quê? Que é uma atividade completamente cooperativa. E, além disso, as pessoas não são estáticas. O melhor exemplo em relação a isso é, façam um exercício de olhar um código que vocês escreveram há 1, 2 anos atrás. Tá? O código que vocês escreveram há um tempo atrás, ele não é mais um código legal. É um código que tem vários problemas. Por quê? Porque vocês evoluíram. E o código, não evoluiu, ficou lá parado. Então, nesse sentido, é bem interessante observar o código antigo. Mas também tem um outro problema. Agora, todo mundo quer fazer métodos ágeis. Por quê? Métodos ágeis fez sucesso. Hoje, todo programador fala, eu sou ágil, eu sou ágil. Mas tomar muito cuidado. Eu quero diferenciar muito bem o que eu chamo de programação ágil, métodos ágeis, de programação afobada. Tá? Ser afobado não ser ágil. Tá?
Então, muitos se dizem ágil hoje, mas infelizmente poucos são ágeis de verdade. Mas como é moda, fica muito mais fácil as pessoas falarem de métodos ágeis. Deixa eu aproveitar e fazer uma analogia com a disciplina. Na disciplina, a gente fala muito de arquitetura de software. Mas a gente fala de arquitetura de software sabendo que por trás da arquitetura tem o código e a gente conhece esse código. Olhar só a arquitetura sem conhecer o código é uma coisa que é meio estranha. Não sei se vocês concordam comigo. Por quê? O arquiteto de software, se não é um desenvolvedor, eu acho que o papel dele é meio duvidoso. Em métodos ágeis, a mesma coisa. Hoje, existe muita gente que faz métodos ágeis que fala, eu sou especialista em métodos ágeis, eu sou coach, mas eu não sei programar. Se a pessoa não sabe desenvolver, dificilmente ela consegue entender os problemas inerentes de métodos ágeis. E os métodos ágeis, eles vão muito além dos processos ou das práticas. Então, eu gostei muito do Highsmith, que ele deixou uma coisa que é Stop doing agile, start being agile. Só fazer agile, só seguir as práticas, isso não é métodos ágeis. Tá? E pior ainda, sabia que vocês podem tirar um certificado de CSM, Certified Scrum Master, em um final de semana, e ter esse certificado, e dizer, agora eu sou ágil? Você acha que por você participar de um workshop, ouvir umas historinhas, ouvir umas palestras, vocês conseguem virar ágeis? Virar ágil é muito mais do que isso. É um estado de espírito. E aí, tem algumas coisas que eu gosto muito, qual que é o coração do ágil? Esse aqui é um diagrama do Alistair Cockburn, que é muito legal. O foco é entregar software. Só que para entregar software, eu tenho que pensar sobre o software. Eu penso, melhoro, colaboro e entrego. Então, é uma espécie de círculo virtuoso do software. Tá? Então, a coisa mais importante que eu falo de métodos ágeis é você parar de olhar apenas para a sua tela, apenas com foco no algoritmo ou no trecho de código que você está fazendo. Por quê? Se você conseguir, ao programar, ao desenvolver, olhar além disso, você vai começar a programar pensando na arquitetura, pensando em possíveis efeitos do que você está fazendo em outros lugares, e essa é a chave principal. É isso que eu quero num programador. Um cara que consiga desenvolver, não apenas olhando no microscópio aquele trechinho de código. Tá? E essa disciplina também é muito para isso. Por que no começo se falou tanto de sistemas complexos? Porque eu quero falar muito da interação sobre sistemas. E se eu pensar só no meu cantinho, só no meu detalhe de código, o que acontece? Eu acabo não olhando para o resto, e quem sabe o que eu fiz em algum trechinho de código pode afetar outras partes de uma maneira que não foi prevista. Então, o que eu vou falar um pouco hoje? Primeiro, por que surgiram métodos ágeis? Porque tinha problemas no software. E problemas no software não é de hoje. Tá? Teve aquela famosa crise do software, onde tentou se entender quais são os problemas de software, e isso aconteceu faz muito tempo. E boa parte dos problemas continuam. Só que tem muita coisa, muitas ideias legais, que estão nesse manifesto ágil, que são princípios dos métodos ágeis, e nós temos uma predileção por estarmos aqui nesse ambiente por programação extrema. Por que programação extrema? Porque a gente viu que funciona, nós conhecemos bem e estamos acostumados com isso. Se alguém tem uma dúvida de como fazer alguma coisa em programação extrema, várias pessoas do IME podem ajudar. Mas eu não estou dizendo que programação extrema é o único método ou o melhor deles. Existem outros, Crystal, FDD, Lean, até Scrum. Scrum, deixando claro, é um método gerencial. Ele funciona bem para comunicar o que é desenvolvimento de software para os gerentes. Mas o Scrum, em si, não diz como desenvolver software. Por isso, ele tem que ser acoplado com alguma outra coisa. Então, continuando um pouquinho, eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo da Apollo 13. Acho que todos vocês ouviram aquele Houston, we have a problem.
E quem não viu ainda o filme, sugiro que vocês assistam o filme, que é muito bom. E o que aconteceu? Aconteceu um acidente no módulo de serviço, um acidente inesperado, foi em 1970, e o filme demonstra bem isso. A equipe se uniu para conseguir resolver um problema de uma maneira maluca, com estresse tremendo, mas era um trabalho de equipe, onde eles tentavam, através do entrosamento, da improvisação, resolver um problema como eles tinham. Qual que foi o final feliz? Foi que os astronautas que não chegaram na Lua voltaram para a Terra. Qual que é o paralelo que eu quero fazer em relação a isso? Vocês sabem que depois disso teve os ônibus espaciais. E depois, nos ônibus espaciais, teve um acidente já. Teve um ônibus espacial que o tanque de combustível explodiu quando ele estava subindo, que foi a Challenger. Que aí foi a morte trágica da professorinha. E depois teve a Columbia, que era uma tecnologia muito mais avançada. Só para, em termos de código, entre 1970 e 2003, a computação evoluiu bastante. Então, estamos todos de acordo. Tanto que chamava ônibus espacial. Era a 28ª missão. E, nesse caso, teve um pequeno dano na asa na decolagem. E o que acontece? Pessoas viram isso? Viram. E as pessoas estavam lá, falaram, olha, tem alguma coisa estranha, tem algum problema, pode dar um problema, vocês não querem verificar? Só que, de alguma forma, como a equipe era muito maior, não havia uma comunicação fluida. E aí o quê? As pessoas que viram o possível problema, que alertaram, pode dar merda, não foram ouvidas, e o que acabou acontecendo? Por não serem ouvidas, houve a documentação, elas não foram ouvidas, e na reentrada, por um pedaço de borracha tinha saído, e um pedaço de combustível, um lugar da asa esquentou demais, e o ônibus explodiu. Olhando em retrospectiva, é super tranquilo falar, nossa, esses caras deviam ter sido ouvidos. Mas espera aí, qual que foi o problema do processo? O problema do processo é que pessoas que viram um problema não foram ouvidas. Como se fosse, olha, o pessoal que podia ter ajudado foi barrado pela gerência. Foi barrado pelos managers. E isso é uma coisa muito triste. Então, como é que a gente consegue melhorar esse processo? De alguma forma, a gente pode usar ideias da Toyota. Não sei se vocês sabem que na Toyota, qualquer funcionário pode parar a linha de produção. Para que isso? Se alguma pessoa vê algum problema e quer parar a linha de produção, ela para. Só que é o seguinte, parar a linha de produção custa muito caro. Todos sabem disso. Então a ideia, qual que é a motivação? A motivação é que se, ao menos, a não ser que seja uma coisa muito grave, eu não vou parar a linha de produção. E esse muito grave não é uma coisa que as pessoas dizem para todos o que é. Elas vão ter que aprender no ambiente de trabalho para ver o que é isso. Então, essa é uma coisa bem importante de outra área. Só para deixar claro, o métodos ágeis veio meio contra o modelo cascata, que foi proposto em 1970 por Winston Rice, mas ele foi mal entendido, porque o Winston Rice, desde o começo, ele dizia, o método cascata é fazer isso de maneira iterativa várias vezes. Então, faltou uma flecha ligando produção para requisitos para fazer isso em ciclos pequenos. Que, na verdade, é exatamente o que a gente faz nos métodos ágeis. Fazer isso em ciclos semanais, ciclos diários. Só que o método cascata ainda é bem melhor que o Go Horse. Tá? Se você acha que está sendo ágil por fazer Go Horse, esquece. Prefira fazer cascata. Por que está por trás disso? É que os programadores, de alguma forma, eles têm que ser, ao mesmo tempo, os programadores e os designers. Eles têm que estar enxergando oportunidades no código para saber quando vai usar algum padrão arquitetural ou quando extrair alguma coisa e criar um novo microserviço. Por que os programadores? Porque são eles que estão olhando o código. São eles que sabem quando vai ter uma coisa, por exemplo, uma intimidade inapropriada.
alguma coisa que devia estar em outro lugar. Como é que você percebe isso programando? Você vai programando e fala, nossa, eu estou aqui num bloco de código e é a terceira chamada que eu faço para um outro lugar. Está estranho isso. Se está estranho isso, o que você faz? Pensa como resolver isso. Por isso que eu falo, programar é fazer design. E aí tem um slide que eu gosto muito, do Alistair Cockburn também, o que é e o que não é software development. O que é desenvolvimento de software? Desenvolvimento de software pode ser desde arte, artesanato, matemática, poesia, disciplina, engenharia ou fazer modelos. Só lembrar, quando eu estava falando na aula passada, que eu falei que o pessoal da Google sabe muito bem como fazer as coisas, tanto que os nomes das variáveis são com uma letra só, por que eles podem fazer isso? Eles já aprenderam, já criaram um mindset e sabem que os trechos de código dentro de métodos ou funções são tão pequenos que nome de variável deixa de ser relevante. Se eu cheguei num ambiente onde tem esse mindset, essa forma de fazer, é quase como se fosse uma poesia. Por isso que eu dei o exemplo da poesia. Os pessoal da Google que consegue dar nomes com uma letra para variáveis estão, de alguma forma, fazendo uma poesia. Deixar bem claro, manifesto ágil. Manifesto ágil é muito, muito legal e é um princípio comum a todos os métodos ágeis. Que eu quero, indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Só lembrando, tem ferramentas que a gente não vive sem, tá? Ferramentas que ajudam a minha parte de DevOps, integração contínua e tudo mais, são essenciais. Eu não estou falando dessas ferramentas, estou falando das ferramentas do tipo diagramas UML infindáveis ou coisas do tipo. O que eu quero é software funcionando, que é mais importante, documentação completa e detalhada. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociar contratos. E adaptar mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. Tá? Isso aqui é uma arte. Aprender a adaptar mudanças é uma arte. Você entender o que está acontecendo. Não ter medo de jogar código fora e tudo mais. Manifesto ágil, uma leitura obrigatória, tá? Eu deixei aqui os princípios do manifesto ágil, tá? Vamos lembrar, lá a gente já visto as práticas, os 4 valores, e aqui tem os princípios. Acho que é muito legal. Quem não leu ainda, leia, tá? Por exemplo, construa projetos com pessoas envolvidas. Dê o ambiente e o suporte que eles precisam e confie nas pessoas. Olha que profundo. Eu não sei se você já trabalhou em ambiente onde era assim e ambiente que não era assim. Quem já trabalhou em ambiente que não era assim, sabe como não é agradável. E quem trabalhou em ambiente que era assim, sabe como é legal. Tá? Então, acho que é muito importante ler o Manifesto Ágil. Acho que é uma leitura muito legal. Existe alguma coisa que eu posso pôr em processo? Existe. Uma coisa que dá para pôr em processo, que é muito legal, é um padrão de como fazer mensagem de commit. Um padrão de qual frequência eu faço commit. Isso é uma coisa muito legal. Por quê? Pode ser quase um processo. Porque ao fazer isso, eu ganho uma rastreabilidade no código que eu não teria antes. Mas para outras coisas não tem. Por isso que tem que deixar claro que fazer software é uma arte, é um trabalho criativo, é intelectual. E se eu tivesse que escolher apenas um princípio ágil, eu diria, pensem sempre em melhoria contínua. Por exemplo, o que eu posso fazer para daqui a 6 meses eu estar ou ser um programador melhor? Como eu posso melhorar a forma com que está acontecendo o desenvolvimento hoje? Como eu posso melhorar a forma com que eu aprendo durante a pandemia? Se eu tenho sempre em mente alguma coisa de melhoria contínua, ela é muito gratificante. Quando você percebe que você melhorou,
por ter esse mindset, é muito, muito bom. Só um pouco mais concreto, o XP não é novo, apareceu em 1999, como ele ficou famoso na UPSA de 2000, que era aquela conferência que tinha tudo para dar certo. É uma conferência imensa, era uma conferência com mais de 500 pessoas, onde tinha indústria e universidade. Não era uma conferência onde só tinha indústria ou uma que só tinha universidade. Ela misturava as mentes boas dos dois e as pessoas tinham chance de interagir e conversar. Tanto que as pessoas conversavam, se encontravam e saíam ideias maravilhosas. Por exemplo, uma das coisas que vocês já devem ter ouvido é que não existe bala de prata para tudo, ou em relação à computação, a métodos e tudo mais. Essa palestra surgiu numa UPSLA. Tá? E o que é computação extrema? Programação extrema, finalmente. O que é programação extrema? Conjunto de práticas a serem adotadas no cotidiano da equipe. Elas são adaptáveis, elas se suportam e complementam, elas podem ser adotadas aos poucos, você pode ir aumentando, e apoiam os valores essenciais por trás do método. E tem alguns princípios básicos. Feedback rápido. Eu quero ter o feedback o mais rápido possível. Por exemplo, eu quero ter o feedback da criação de um bug o quanto antes. Quem sabe no momento da criação dele. Por isso que uma das coisas é programação pareada. Ou então, testes automatizados. Por quê? Porque eu consigo achar o bug antes mesmo de comitar meu código. E o ganho de conseguir fazer isso é enorme. Simplicidade é o melhor negócio, sempre em mudanças incrementais, não ter medo, e eu acho que, como eu falo, não ter medo, por exemplo, não tenham medo de apagar trechos de código. Por quê? Você não está usando controle de versões? Se algum dia você precisar daquele código, você vai lá e pega no Git. Não precisa ficar comentando o código no programa. Então são coisas assim que estão, algumas coisas que você tem que realmente entender que você está fazendo metodologia e querer fazer. E o princípio básico é sempre alta qualidade de código. Como eu falei, o principal de XP são os valores. Eu quero ter um ambiente onde eu tinha muita comunicação. As pessoas têm que saber o que está acontecendo com as outras. Como está sendo desenvolvido o código. A comunicação é essencial. Ter o feedback, tanto dos outros como do cliente, do que for. Então, toda a comunicação e o feedback estão muito ligados ao código, ao cliente e tudo mais. Eu tenho que ter coragem para aceitar isso e, por exemplo, eu vou começar a programar agora e vou deixar meu design emergir. Isso é muito mais corajoso do que falar assim, deixa eu ver qual o padrão que parece que eu vou precisar agora. Não, eu deixo meu design emergir, sabendo que enquanto eu estiver escrevendo o código, em algum momento eu vou falar assim, olha, o design que parece que bom é usar esse padrão. E aí eu vou usar esse padrão. Tentar sempre fazer o mais simples que você precisa no momento certo, não tentar antecipar alguma coisa. E uma coisa muito importante, nós estamos entre seres humanos. Então, o respeito é essencial. Tá? O respeito entre pessoas e os clientes e tudo mais. XP tem as 12 práticas que foram propostas na versão de 2000, e essas são as práticas que a gente sugere que todo mundo comece, porque com essas práticas eu sei que eu tenho um ponto de partida. Pode não ser o melhor. Depois, se precisar, a gente vai melhorando elas, tirando umas, colocando outras, de tal forma que funcione bem. E a parte engraçada é que tem coisas que foram propostas como inovadoras em 2000, que hoje qualquer editor de texto, editor de código faz. Padronizar código. Sabe, são coisas que hoje vocês têm um padrão de código por padrão no seu ambiente de desenvolvimento. O XP também se adaptou,
Então, eram aquelas 12 práticas, mas depois foram divididas em práticas principais e corolárias, as principais com benefícios imediatos, adapta-se a diferentes humanos e tem uma visão bem mais... adapta a diferentes ambientes e tem uma visão muito mais humana. Então, aqui, a figura que resume o que é o XP atualmente. Os valores estão aqui: coragem, respeito, comunicação, feedback e simplicidade. Para os valores, eu vou ter os princípios, em azul, e as práticas, em vermelho. Quem ainda não leu, eu recomendo que vocês leiam o livro do Kent Beck, que é uma leitura agradável e bem didática. Então, por exemplo, alguns exemplos de equipes de XP é ter uma área de trabalho informativa. Então, por exemplo, no banheiro ter o número de bugs abertos, tá? Eu fui no banheiro da Google em Mountain View e tem coisas desse tipo. Aí você fala, não é brincadeira, é verdade, tá? Usar Kanban para as pessoas verem o que está acontecendo e ter um ambiente cercado de quadros brancos. Digamos que, quando eu falo isso, vamos imaginar, há 20 anos atrás, isso era uma novidade completa. Há 10 anos atrás era raro, mas hoje cada vez mais é normal. Só para deixar claro, o que são algumas práticas? Duas práticas são trabalho energizado e folga. E aquela coisa, trabalho energizado, balancear a intensidade do trabalho para não desgastar a equipe. E folga, slack, não planeje até o último minuto. Deixe uma folga para imprevistos, porque eles sempre surgem. Tá? Vocês devem saber disso e vocês conseguem até imaginar ambientes onde isso aconteceu. Uma outra ferramenta que eu acho essencial, maravilhosa, é retrospectivas. De alguma forma, eu sempre pensar como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para melhorar? Eu reúno a equipe e uso uma ferramenta que chama retrospectiva, que pode ser essa aqui, onde cada membro marca o que funcionou, o que pode melhorar e coisas que eu não sei muito bem onde estão. Ao fazer isso, eu consigo tirar dali alguma coisa que vai me guiar em direção a uma melhoria. Tá? Então, esse livro aqui de Agile Retrospect é muito legal. Uma outra coisa ótima é a análise da causa inicial. Eu não culpo diretamente o erro que aconteceu. Eu tenho que descobrir por que esse erro aconteceu. Se eu souber por que esse erro aconteceu, a informação é muito mais valiosa. Por quê? Eu posso evitar erros semelhantes. Indo para o final, quem quiser mais informação, tem várias coisas, tem a Agile Brasil, Agile Trends, a Agile Copy, o site está no ar ainda, mas tem umas coisas meio atrasadas, tem a página da ThoughtWorks, e a Agile Alliance, que é umas coisas em inglês, onde tem bastante coisa. Tem livros, tá? A Casa do Código tem muita coisa de métodos ágeis, que são livros até mais em conta, e tem um monte de coisa legal, tipo o Think Fast, Think Slow, do Daniel Kahneman, é imperdível, quem não leu ainda, leia. O Drive, do Daniel Pink, também é muito legal. Vocês aprenderem que seres humanos têm certos mecanismos psicológicos. É muito importante saber disso. E é isso. Então, tentei fazer a coisa para durar 40 minutos, me apressei um pouquinho, foi um pouco mais rápido, mas podemos abrir para dúvidas quando vocês quiserem. Beleza, agora eu vou interromper a gravação aqui.